Sejam bem-vindos a mais uma edição do PB Desporto. Neste vídeo, em destaque, o retorno do Campeonato Brasileiro e as suas novidades com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. No Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes analisa a carreira do goleiro Iker Casillas, que recentemente deixou o futebol. Aqui em Portugal, o Benfica já tem novidades, 2 contratações bem encaminhadas. Tem brasileiro na área. Jesualdo Ferreira, o português Jesualdo, foi demitido do Santos. Isso e muito mais aqui no PB Desporto. Vamos inicialmente pedir para você, é claro, se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Jorge Moraes, a volta do Campeonato Brasileiro com novidades para a competição que começa no final de semana, hein, Moraes? Olá, Júnior, estamos aqui de volta do Nordeste do Brasil para dizer que esta semana começa o mais importante campeonato do país. É o Brasileirão, é da Série A. Mesmo que a gente entenda que a Série B, que é a competição que dá acesso à divisão especial, também seja muito importante aqui no cenário nacional. E a gente tem como principal atração para esta competição, que começa no final de semana, o novo treinador do Flamengo. É o espanhol, carinhosamente já chamado como Domi. Ele vem para dirigir o Flamengo vencedor, o Flamengo do Jorge Jesus, que era o mister, que ganhou tudo na temporada no comando dele. Aquela história do título mundial, aquilo a gente tem que esquecer, porque é uma trajetória, essa que o mister construiu aqui no Flamengo. E o Flamengo, independente do Domi ou não, o Flamengo é o favorito para ganhar tudo novamente nesse ano de 2021/2020/2021, porque a temporada começa agora, só termina no ano que vem. Aí a gente tem exatamente o Flamengo com o mesmo grupo de jogadores. O novo treinador chega com a sua comissão técnica, terá como interlocutor entre a comissão técnica e os jogadores o Rafinha, que jogou lá na Alemanha, que jogou com o Pepe Guardiola, que jogou exatamente quando o Domi era assistente técnico, enfim. Então é uma estrutura que foi montada pelo Flamengo, que continua sendo o favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Outras equipes vão tentar. O Flamengo já é indicado como o ganhador do título da temporada. Mas a gente tem o Palmeiras ainda, do Luxemburgo, a gente tem o time do Grêmio, do Renato Gaúcho nessa briga, a gente tem o Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, que foi técnico da seleção chilena e é argentino. Enfim, a gente tem pelo menos mais 3 ou 4 clubes no futebol brasileiro, exatamente nessa tentativa de ficar com o título da temporada do mais importante campeonato nacional. É o Campeonato Brasileiro da Série A, entre tantas outras disputas que tem aqui pelo país. Até porque o Campeonato Brasileiro dá vaga para a Copa Libertadores da América e dá vaga também para a Copa Sul-Americana. E tudo isso é importante nesse cenário, nesse contexto nacional. Então, os clubes estão se preparando para o início da competição importantíssima que começa neste final de semana, que é o Brasileirão da Série A. Além disso, a gente sabe que rola uma grana muito boa da Confederação Brasileira de Futebol, da Rede Globo de televisão, que tem os direitos de transmissão, e ainda dentro da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Vamos torcer que essas competições sejam iniciadas, porque paralelamente a essas aí, vem ainda a Libertadores, a Sul-Americana, as eliminatórias da Copa do Mundo e tudo mais, tá certo? Vamos viver esse clima aí, Júnior, aqui no futebol brasileiro, e a gente volta a qualquer momento dentro do PB Desporto. Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. E aqui em Portugal, o Benfica anunciando a primeira contratação. Gilberto, 27 anos, lateral direito, ex-jogador do Fluminense do Rio. O Gilberto deve vir já nas próximas horas, até o final de semana pelo menos, para se incorporar ao Benfica, que volta às atividades na segunda-feira, dia 10 de agosto, já com Jorge Jesus no comando. Agora, a contratação mais esperada é de Everton Cebolinha, jogador que já está
acertado com o Benfica, inclusive depois do Grenal da última quarta-feira, em que ele jogou pelo Grêmio, na vitória de 2-0 sobre o Internacional, que garantiu a vaga final do Gauchão contra o Caxias para o Grêmio. Ele, questionado sobre o acerto com o Benfica, foi claro, disse que está tudo muito bem adiantado, faltando apenas alguns acertos, e um diretor do Grêmio foi mais adiante dizendo que praticamente certo já a ida, do Everton Cebolinha para a equipe do Benfica de Jorge Jesus. Portanto, Gilberto já confirmado e o Everton Cebolinha praticamente já acertado, deve ser confirmado em definitivo a sua contratação nas próximas horas. Agora, a notícia triste, a demissão do técnico Jesualdo Ferreira, o português Jesualdo Ferreira, da equipe do Santos. O Santos que vive momento conturbado, com atraso de salário, jogadores que pediram na justiça para deixar o clube, a administração do Pérez muito complicada, muito questionada pela torcida, a mídia do Brasil também, enfim, um momento muito ruim e, claro, sobrou justamente para o técnico Jesualdo em apenas 15 jogos pela equipe do Santos. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e uma análise sobre a carreira do goleiro Iker Casillas, que recentemente deixou o futebol. E Antônio Manuel Góes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Sem dúvida, a notícia de maior relevo destes dias, no Rio de Janeiro e Brasil afora, foi a chegada nessa última segunda-feira, dia 3, do catalão Domenech Torrent para o lugar do campeoníssimo português treinador do Flamengo, Jorge Jesus. Todavia, nessa terça-feira, dia 4, um registro ocupou as manchetes desportivas do planeta. Iker Casillas, celebrado goleiro do Real Madrid, da seleção espanhola e do Futebol Clube do Porto, anunciou sua aposentadoria. Iker Casillas Fernández nasceu em Móstoles, cidade periférica de Madrid, e aos 18 anos já assumia a titularidade como guarda-valas do time principal do clube merengue, onde atuou no curso de 16 anos de sucesso, parte deles concomitante com a seleção espanhola. Pelo Real Madrid, 5 títulos de La Liga, campeonato da primeira divisão espanhola, 3 na Copa do Rei, 4 da Supercopa da Espanha, 1 Copa Intercontinental e 1 Mundial de Clubes em 2014. Pela seleção da Espanha, 2 títulos de Eurocopa Sub-15 e Sub-17, 1 Mundial Sub-20, 2 da Eurocopa principal e 1 Copa do Mundo em 2010 na África do Sul. Pelo Real Madrid e pela seleção da Espanha, Casillas foi eleito 5 vezes em eventos da FIFA melhor goleiro do mundo. Contratado em 2015 pelo Futebol Clube do Porto para suceder o brasileiro Elton na baliza dos Dragões, Casillas ganhou 2 vezes o Campeonato Nacional, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça de Portugal. Ele foi considerado pelo lendário Gordon Banks, da seleção da Inglaterra, um dos mais completos goleiros das últimas décadas no futebol mundial. Aos 39 anos, Iker Casillas pendura as luvas do Futebol Clube do Porto, dias depois da conquista de mais 2 títulos nacionais, antecipando a aposentadoria por conta de um infarto de miocárdio sofrido ano passado durante um treino do campeão português. Notadamente do Santiago Bernabéu ao Estádio do Dragão, Casillas foi protagonista de defesas monumentais que o eternizam na galeria dos maiores guardametas da história recente do futebol, Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes, sem dúvida alguma, Iker Casillas, um dos grandes goleiros do futebol mundial e que jogou o seu último clube justamente aqui, o Porto, aqui de Portugal, aqui da região norte de Portugal. Grande Iker Casillas, com certeza um dos grandes goleiros do futebol mundial. E pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima edição do PB Desporto.